Saúde, acumulação de cargos públicos. Estou preocupada se a pessoa tem um emprego, privado, emprego público? Não, se for compatível o horário, ela quiser trabalhar numa loja no final de semana, ser servidor público no meio da semana, não tem problema. A nossa preocupação é o acúmulo de cargos públicos. Aqui vai incluir, inclusive, a ideia de emprego, tá? A gente vai abranger essa situação, mas vamos pensar aqui primeiro. Se existir compatibilidade de horários, ou seja, se um emprego é de manhã, o outro é de tarde, o servidor público poderá acumular 2 de professor, ou a letra B. Eu vou dividir em B1 e B2, tá? B1, 1 de professor, mais um cargo técnico, ou B2, 1 de professor, mais um cargo científico, e poderá acumular o previsto aí na letra C, que é 2 de profissional da saúde. 2 de profissional da saúde. Por que eu coloquei isso aqui? Está escrito aí na Constituição, tão fácil de ler, porque isso aqui sempre pega a gente na hora do concurso. É tão boa, professora, tão fácil, mas vamos ver se está tão tranquilo assim, né? Vamos pelo menos sistematizar algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala que um cargo de professor é acumulável, não importa se esse professor dá aula para o ensino médio, infantil, para o ensino superior, o que importa é que na carteira dele, né, no seu cargo público, ele é professor, ok? Então, uma pessoa pode ser professor no estado e professor no município, 2 cargos de professor no estado, ou um no estado e um federal, não tem problema, desde que haja compatibilidade de horários. Então, vou ter que somar, professora, vem lá, um cargo de 8 horas mais outro, não. A questão de prova já vai dizer se há ou não há compatibilidade de horários. O máximo que ela pode fazer é brincar com vocês dizendo assim, é possível acumular um cargo de professor de dedicação exclusiva na Universidade Federal com outro cargo de professor no município? Ora, se diz de dedicação exclusiva, eu peguei justamente na incompatibilidade de horários. Então, é só isso, vocês devem ficar atentos, tá? Agora, se é professor numa fundação municipal de ensino, não sei onde, não importa. O que importa é saber se são 2 cargos de professor. Agora, também pode acumular um cargo de professor com um cargo técnico. Mas o que será que é cargo técnico para a Constituição? Cargo técnico para a Constituição são aqueles de nível médio profissionalizante. Nível médio profissionalizante. Profissionalizante é palavra-chave. Tem que ser de nível médio profissionalizante. Não é qualquer cargo de nível médio, não. Então, por exemplo, para ser... isso aqui está ligado só à palavra de cima, tá? Que é o conceito de cargo técnico. Para ser técnico em enfermagem, pode ter formação meramente de 2º grau? Não. Tem que ter carteira registrada como profissão, né, de técnico em enfermagem. Então, esses cargos que são dedicados a uma profissão, ainda que de nível médio, a gente chama de cargo técnico. O que é o chamado cargo científico para a Constituição? Qualquer um cujo grau de escolaridade seja um nível superior. Então, nós temos aí a certeza de que um cargo de auditor da Receita Federal é um cargo científico para a Constituição. Ok. Então, eu posso ter um de professor mais um cargo de técnico contábil, técnico em enfermagem, ou posso ter um de professor mais qualquer cargo de nível superior. Ou ainda, pode ser a acumulação da letra C, que são 2 de profissional da saúde. Aí muitas pessoas me perguntam assim, professora, eu não vejo lógica nesse dispositivo. Por quê? Veja, por que não poderia 2 cargos de auxiliar de enfermagem se acumular aqui 2 cargos de auxiliar de serviços? A coitadinha ganha R$380, como é que ela vai sobreviver com um cargo só? Porque a lógica constitucional, vou até aparecer na frente da tela, a lógica constitucional
não é favorecer o coitado do professor que ganha pouco, esse aqui, coitadinho, que só tem um cargo profissionalizante. A lógica é antiga. Ela veio do tempo em que você não tinha profissional suficiente no mercado. Então, o objetivo da Constituição era abrir o acesso dos cargos públicos para quaisquer pessoas, e quanto mais pessoas ingressassem, melhor. Mas quando se fazia um concurso público, tinha lá 10 vagas de professor, 5 candidatos. Não tinha número de candidatos suficiente para suprir as vagas todas. Tá bom, mas já pensou se fosse nessa época ainda? Aí, permitiu acumular 2 de professor para conseguir suprir todos os cargos de magistério. É claro que eu não estou falando um concurso da Universidade Federal, mas pega lá, concurso federal, estadual, municipal, ou o professor dava aula no município, no estado, né? Ou ele não conseguia suprir as vagas todas. Da mesma forma, e a Constituição antes previa isso, ele era, por exemplo, advogado e professor de direito, administrador e professor de administração. Então, havendo correlação entre a matéria que ele trabalhava, ele podia ter um cargo de formação superior. Hoje, a correlação de matérias não é obrigatória. Você pode ser professor de educação física na administração pública e advogado, pode ser as duas coisas, tá? Se bem que nenhum advogado que eu saiba é tão saudável assim, né? Para ser professor de educação física e advogado. Bom, mas vejam bem, um cargo de professor mais a formação profissionalizante dele, ou qualquer outra, um de professor mais um cargo de nível científico. Como que viriam as questões de prova? Viriam assim, é possível acumular um cargo de juiz com um de professor? Eu tenho que pensar, juiz é um cargo de nível superior? Sim, então é acumulável com um de professor. Ótimo, resolvi meu problema. Posso acumular 2 cargos de médico? Médico é um profissional da saúde, então pode ter 2 cargos de médico. Foi a mesma necessidade da Constituição. Agora, depois, pela emenda constitucional 34 de 2001, a redação dessa letra C, que vinha de 2 de médico, passou a ser de 2 de profissional da saúde. Ué, professora, mas se agora a gente tem até médico sobrando, por que ainda foi estender essa possibilidade de acumular para os demais profissionais da saúde? Por questão política. A Constituição foi emendada não no seu sentido, mas na sua contramão. Por quê? Se fosse seguir o sentido da Constituição, o que ia acontecer com esse inciso 16? Ele iria desaparecer, porque hoje não existe carência de profissional em área nenhuma do mercado. Pelo contrário, eu falo especialmente em cargo público, né? Não existe carência mais de profissional. Então, pela tendência, a gente iria... Já vou passar para as perguntas. A gente iria sumir com esse dispositivo. Então, tomem cuidado com isso. Aqui, ó, se vier assim, pra vocês terem uma ideia, no cargo, agora TRE, Tribunal Regional Eleitoral, tem um cargo chamado técnico judiciário. O cargo de técnico judiciário é compatível, acumulável com um de professor? Não, mas ele chama técnico, mas não tem problema. Eu tenho que olhar qual o grau de escolaridade necessário. Nível médio comum, 2º grau. Então, é um cargo inacumulável com qualquer outro na administração pública, ok? Para ser acumulável, tem que encaixar ou em 2 de professor, ou num cargo de formação profissionalizante, por isso apelidado de técnico, mais o de professor, ou em qualquer cargo de formação de nível superior, mais o de professor, ou no de 2 de profissional da saúde. 2 de médico, 2 de dentista, não tem problema, desde que sejam 2 de saúde. Pode ter um de médico e um de professor? Pode, porque vai cair aqui, ó, um de professor mais um de formação de nível superior, que é o médico, ok? Vou entrar aqui, ok. Pode ter 2 de auxiliar de enfermagem, nível médio? Não importa, o que importa é que são 2 de profissional da saúde, então pode. Cuidado com essas questões. E só para finalizar essa parte, o artigo 17, o inciso 17, perdão, ele fala que essa proibição de acumular se estende a empregos, funções, abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista e outras empresas subsidiárias ou controladas pela administração, tá? Então, você não pode ter um emprego de nível médio no Banco do Brasil e querer ter outro cargo na administração. Já estaria incompatível desde então.